Ah, bom dia, pessoal. Pessoal chegando ainda. Mais alguns instantes a gente inicia. Bom dia, Mirene. Bom dia, Andréia Pineda, Fernanda Nobre, Débora, Flávia Rossi, Vanessa, Silvia, Fabiana, meu xará Gustavo, Graziella, Tairine, Manuela, Leonel, bom dia. Fernando Rossetti. Oi, Leonel. Oi, Marina. Olá. Quem sentir a vontade de ligando a câmera, então melhor, sempre, né? Mas entendemos as dinâmicas aí também do home office. Bom, acho que é isso. Vamos dar início ao lançamento de mais um guia da série do Spipor, agora enfocando em democracia. Bom dia a todos e todas, eu sou Gustavo Bernardino, gerente de programas no GIF, e convido aqui o Ricardo Batista, coordenador de políticas públicas, a gente entrar com o vídeo institucional do projeto, o que o ISP pode fazer por. Ricardo? Brasil. Estamos conectados pela diversidade, mas também pela desigualdade. Qual é o papel do investimento social privado? Muito já foi investido para chegarmos onde estamos. Agora, como podemos avançar mais para um desenvolvimento sustentável e o fortalecimento democrático do nosso país? Para dar conta da complexidade desse desafio, temos que olhar para pautas que hoje estão latentes no Brasil e também no mundo. Pautas que fazem parte da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Temas com que lidamos no nosso dia a dia: equidade racial, direito das mulheres, gestão pública, água, mudanças climáticas, migrações e refugiados, segurança pública, cidades sustentáveis, alimentação, ciência, direitos LGBT, entre tantos outros. Temos uma oportunidade enorme de expandir e diversificar a atuação do investimento social privado brasileiro, seja trazendo novos focos para a nossa atuação, seja criando diálogos transversais nos temas que já atuamos. No conjunto, podemos ser mais plurais e, ao mesmo tempo, mais colaborativos. Investidores sociais de perfis, portes, estratégias e focos de atuação variados e presentes em todas as regiões do país, de modo que o impacto gerado seja mais sistêmico, efetivo e transformador. Precisamos ir além do que já fomos, para ampliar a participação social, desenvolver soluções inovadoras, apoiar a formulação de políticas públicas e, assim, contribuir com a redução das desigualdades. Muito bem. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de convidar o José Marcelo Zac, secretário-geral do GIF, para uma saudação inicial a todos nós aqui. Zé, por favor. Obrigado, Gu. E bom dia a todas, todo mundo, várias caras conhecidas e parceiras. Estava voltando aqui para visualizar os rostos, porque ele me botou me vendo a mim mesmo aqui. Mas, enfim, dar esse bom dia aqui a todo mundo.
Igu, para além do bom dia, da saudação, né, eu acho que vale, ou pelo menos eu não resisto pessoalmente a um pouco de contexto que nos traz aqui, né? O vídeo ele é muito autoexplicativo em relação ao mote do que a gente chama de expipor, né? Desse ciclo de buscar apontar caminhos para o engajamento aprofundado da filantropia e do investimento social privado brasileiros, com aquele arco de temas que é mencionado ali no vídeo, né? Que nos desafiam, convocam na agenda pública, e com outros também, né? O GIF tem essa atuação permanente, seja por expandir esse segmento no país, né, de recursos privados destinados ao bem público de cada um de nós, de famílias, de empresas, etc., né, seja por qualificar, né, não basta ter o recurso, tem que ser bem usado, com planejamento, com resultado, com avaliação, etc., e seja por buscar a efetividade deles na formação ou na contribuição para a formação, né, de novas capacidades, novas soluções de ação pública de forma ampla no país. Quer dizer, também não basta o bom projeto, bem sucedido, mas cujo impacto se limita ali a 4 paredes ou ao seu espaço de atuação, né? Você cumpre o papel quando se fortalece a malha de ação na sociedade como um todo, na sociedade civil, na academia, na gestão pública, se contribui para isso, se conecta com isso. Então, sempre essa atuação, e nesse sentido, sempre a atuação por haver diversidade nessa atuação, com todos os múltiplos sentidos desse termo, né? Na conformação das fundações, na atuação delas, na sua agenda territorial, né, na sua presença territorial, no leque de estratégias, né? Você está apoiando projetos de campo, ações de advocacy, de mobilização social, de produção de conhecimento, de acompanhamento de políticas públicas e ou de cooperação com elas, etc. E também no arco temático, né? Quer dizer, um universo de atores, de fundações, de institutos, de empresas que contribuam dialogando da forma mais ampla possível com os vários desafios na agenda pública. Isso se insere aí, tem aquela lista de temas, mas é inevitável aqui, né? Aqui a gente está num tema que todos eles são centrais, né? Mas que tem uma centralidade que eu queria destacar, lembrando um momento. Eu estou pessoalmente na Secretaria-Geral do GIF há 4 anos, né? Está aqui o Fernando Rossetti também, que, né, ocupou esse lugar durante muitos anos também no passado, e trazendo esse bastão, essa construção que eu mencionei aqui. Então, dá aqui as boas-vindas ao Fernando também. Mas um pouco depois da chegada, eu lembro do Marcos Nisch e da Ana Lúcia Vilela fazerem um contato, porque eles estavam apoiando o lançamento de um projeto chamado Política Modo de Usar, que é um projeto feito pelo Instituto Update, mapeando iniciativas de inovação política, democrática no Brasil, na América Latina. E eles queriam fazer uma carta convidando todos os associados do GIF a se conectar. O projeto teve o apoio do Alana e de algumas outras fundações que participam aí da rede do GIF. E basicamente era uma carta que dizia, eles fizeram, né, a gente enviou para os associados, que convidava para o lançamento, estamos aí em 2017, algo assim não, em 2017, e eles diziam, olha, alguém vai perguntar por que o Alana, que não tem, né, democracia como um dos focos do seu mandato cotidiano de atuação, estará apoiando essa iniciativa e convidando para ela, né? E a carta basicamente argumentava dizendo, né, não era nessas palavras, eu vou trazer aqui, né, a placa-mãe, o hardware no qual podem rodar todos os temas que nos movem, por exemplo, a agenda de infância e adolescência e outras de direitos no caso da Alana, mas todas as agendas, tá travada, está travando, está ameaçando entrar em colapso, e sem esse ambiente, sem esse hardware fundamental do ambiente democrático das instituições, nós vamos conseguir rodar e avançar em tema nenhum desses que nos importam. Isso movia o Alana, eles diziam, a apoiar iniciativas nessa chave da democracia para além daquelas que são seu mandato cotidiano de atuação, e movia o convite deles para que outros atores da rede do GIF buscassem fazer o mesmo, né? Eu lembrei disso aqui porque eu acho que é um argumento, um momento feliz, tanto no sentido, né, do engajamento pela democracia de forma ampla, né, como paralelo e como pré-requisito para que a gente possa avançar na equidade racial, nos direitos das mulheres, na diversidade de modo amplo, na redução de desigualdades, etc., 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 né? E também pela trilha que vimos cumprindo. Estamos em 17, né? Portanto, já há alguns anos com essa percepção colocada ali. Eu queria aqui, com este gancho, saudar, né, Mari Belmont, Black, agora estou citando pessoalmente, estou correndo risco porque eu não estou vendo todo mundo, né, Marcos, Nobre, a Flávia aqui do Pacto, mas enfim, né, Uniafro, Peregum, Gueledés, o Pacto pela Democracia, o SEBRAP e a Fundação Tite Setúbal, que são os copromotores
dessa iniciativa do Isso por Democracia, e que, institucional e pessoalmente, por isso que eu citei aqui os outros que eu estava vendo aqui na minha tela, né, são pessoas e organizações que já há muitos anos têm estado nessa agenda de tentar, para além das suas dedicações outras eventuais, produzir respostas para preservar e potencialmente revigorar a nossa vida democrática, né? Cada uma terá sua cronologia de há quantos anos a nossa vida democrática tem se desgastado e perdido fôlego e terreno, né? Eu diria que pelo menos a partir de 2013 a gente certamente entra, né, num processo aí contínuo, meio de espiral, né, em que refluímos ao contrário do que aconteceu nas últimas décadas. Então, era trazer o sentido dessa conversa aqui como algo que de alguma forma se conecta com todo aquele arco de temas. E depois a gente vai ter mais isso aqui na abertura, mas queria rapidamente também situar a amplitude dessa conversa, né? Porque é muito natural a gente falar o que fazer para a democracia, ainda mais no momento que a gente está vivendo, nós nos referirmos a ameaças concretas e cotidianas que a gente tem visto, cotidianas no sentido mais pleno do termo aqui, né? De hoje, de amanhã, de depois de amanhã, né? Ao coração das nossas instituições, das nossas garantias democráticas, né? Mas eu acho que vale pensar, quando a gente pensa numa atuação estratégica de longo curso, depois eu volto para o imediato, né? Mas tem em vista também, acho que foi um desafio desse ciclo do Isso por Democracia, o quanto chegar nesse ponto é, de alguma forma, uma ponta de iceberg, né? Quer dizer, se chegamos nesse ponto, há algo nas raízes, nos fundamentos da vida democrática que está comprometido, né? Então, quando a gente pensa o que se pode fazer, quer dizer, antes de mais nada, na raiz de qualquer sociedade democrática está o que a gente pode chamar de uma cultura cidadã e democrática, a disponibilidade para acreditar no pluralismo, para reconhecer-se mutuamente nas diferenças de opinião, de trajetória, de percurso, etc., né? Com respeito mútuo e valorizando essas diferenças. Esses anos todos, eu gosto sempre de dizer, e o GIF preza muito isso, né? A gente tem uma rede plural, né? E você não pode ter contradições aí, não. Um espaço cidadão rico ele será, por definição, plural, o que significa que ele comportará trajetórias, ideias, pensamentos, pontos de vista diferentes, e da soma e, eventualmente, mesmo da fricção dessas várias ideias, pontos de vista, agendas e atores, emerge, no fim do dia, mais bem público do que se alguém estiver sozinho ou sozinha dando as cartas, ou se houver uma agenda única, um pensamento monolítico, né? O fundamento básico, não só do valor moral, mas da eficiência da dinâmica democrática, é exatamente que pluralidade nos move para frente, coteja ideias, alguém soma mais uma, o outro questiona de lá, aprimora daqui, né? E essa dinâmica move, como moveu ao longo dos últimos séculos, sociedades democráticas para frente, não só na direção do desenvolvimento do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, etc. Então, a crença no pluralismo, a capacidade de realizá-lo no dia a dia e na prática, né? Porque para isso ser possível é preciso que as várias vozes tenham condições de igualdade, né? De se colocar na cena, de participar do debate, de somar suas ideias, seu ponto de vista. As simetrias aqui comprometem, prejudicam e debilitam a capacidade dessa dinâmica democrática produzir isso que eu acabei de descrever. Então, não é só ter isso como um valor, mas ter isso materializado em condições objetivas no dia a dia, né? Enfim, um ambiente cidadão no qual, né, a vida pública não se faz vinda do espaço, né? Ela se move pela soma do engajamento individual de cada um, de indivíduos, de organizações, no dia a dia, cada um escolhendo as suas causas, suas dedicações, e é isso que vai fazer mover a engrenagem, inclusive da formação da agenda pública. Não há processo legislativo, não há mudança de lei, não há construção de política pública sem ser informado, né, por esse trazer de ideias, de visões, de inovação, de experimentação da sociedade. Então, o lugar da cidadania, tudo isso que a gente sabe bem, mas que acho que vale a pena reafirmar primeiro que né, sem isso, a gente fatalmente não terá um ambiente de instituições e de garantias consolidadas. Depois, toda a agenda de direitos e liberdades, não vou me alongar mais aqui, né, mas sobre isso constrói-se, né, o sentido de que, bom, se é assim, é preciso prezar a liberdade de expressão, de manifestação, de associação, independente do que cada voz tem a trazer no exercício dessas liberdades, né? O valor que na ciência, que no dia a dia dos meios de comunicação, do debate público, da ação ativista, cidadã, militante na sociedade, essa pluralidade de atores e de liberdades possa se materializar. De novo, com isso que a gente constrói soluções e caminha para frente. Sem isso, temos obscurantismo, temos um ambiente fechado, monolítico, que será pobre e incapaz de responder quaisquer desafios, novos fora uma pandemia, por exemplo, né? Com efetividade e com qualidade. Então, eu acho que vale aqui nessa discussão pensar em como isso permeia o dia a dia inteiro da sociedade, né? Estou olhando aqui, o Black está aqui na minha frente, trouxe muito isso, né?
é pensar instituições, é pensar o espaço do debate político, do debate público, mas é também pensar o ambiente privado, o ambiente das relações cotidianas interpessoais, quer dizer, tudo isso tem que ser permeado por esses valores e por essas práticas. E é sobre isso que a gente vai construir um engajamento de instituições melhores, mais solidamente democráticas e mais conectadas com a sociedade, sem prejuízo, obviamente, do que temos também de agenda, além de promover essas coisas todas, de promover aprimoramento dessas instituições. Para elas estarem em crise, elas precisam ser pouco éticas, pouco transparentes, pouco republicanas por muito tempo e desgastarem essa credibilidade perante a sociedade, né? Elas precisam ser, se de um lado, na trajetória das últimas décadas, nós criamos um espaço público que é mais democrático, mais diverso, mais plural do que na nossa história sempre foi, até porque a nossa história não é exatamente de um ponto de partida democrático, diverso e plural, né? Por outro lado, também é óbvio o déficit de representatividade que a gente tem nas instituições, né? Nas várias dimensões da sociedade, o quanto isso fragiliza a legitimidade delas e tudo mais. E é óbvio também tudo que a gente pode aprimorar no sistema político, no nosso sistema eleitoral, nos modos de financiamento, de processamento do dia a dia das instituições, né? Então, aqui temos também, evidentemente, agendas fundamentais, né? Mas eu acho que pensar essa agenda de promoção de cultura democrática nos vários âmbitos, né? Pensar o lugar disso, o quanto isso no país precisa ser reafirmado, reavivado, e o quanto isso é fundamental para que a gente possa produzir soluções coletivas em qualquer dimensão. Construir essa pergunta, bom, para além disso, como é que atores do campo da filantropia e do investimento social podem contribuir mais com o aprimoramento das instituições, situando-se sobre a base dessa cultura cidadã e democrática, né? Eu acho que abre caminhos para que a gente possa ter em vista e retomar a conexão com o aqui e agora, que é bom. Se isso tudo que eu descrevi é o iceberg, né, temos que conseguir dialogar com ele ao mesmo tempo que dialogamos com a ponta dele. Também não adianta pensar no iceberg se o navio se choca e afunda antes disso, né, Marcos? Então, a outra coisa e acho que muitos e muitas de nós temos estado nisso, ao lado das atuações cotidianas, como que se assegura ou buscamos somar forças para assegurar que as nossas instituições e o nosso ambiente de liberdades poderão sobreviver ao momento que a gente está vivendo de forma plena e, quem sabe, sair da crise fortalecidas e com caminho de revigoramento. Acho que o nosso desafio é conseguir somar nessas duas frentes, estou lendo agora a Flávia aqui do Pacto, né? Tanto de preservar o que se construiu de vida cidadã, de instituições democráticas, liberdades ao longo da nossa história, quanto de encontrar caminhos para responder a esses déficits de transparência, de republicanismo, de representatividade e eficiência, encontrando formas de aprofundar, de superar por dentro da democracia os limites que estão postos para nós. Então, somar, contribuir, me estendi aqui um pouquinho, mas eu acho que somar, contribuir com tudo isso é algo que não só nos cabe fazer nesse momento, né? No GIF, em cada uma das instituições promotoras, em todos que estamos aqui, na sociedade como um todo, mas é algo que quem estamos aqui fazemos, né, nas várias formas, a partir das causas, engajamentos individuais, organizacionais de cada um ao longo das últimas décadas. Então, acho que o sentido da conversa aqui, ao contrário de outros expor, né, que a gente sempre diz, é um ponto de partida para aprofundar, para dar sequência, acho que aqui é um ponto de continuidade, né, de como é que a gente renova e atualiza esse compromisso, essa dedicação, com que pautas, como é que isso abre num rosário, que vai se traduzir nos engajamentos de todos nós no dia a dia, né? É isso, agradecer imensamente não só aos copromotores, mas a todo mundo que está aqui junto. Pensar esse diálogo aqui como um reforço dessa mesa para que a gente siga amanhã, depois de amanhã, enfrentando essa tarefa cotidiana mais juntos, né? E mais atualizados. E é isso. E passar aqui a bola para seguirmos no diálogo com o Espírito e com a alegria imensa de estar aqui nele. Muito bem, Zé. Obrigado. Bem, pessoal, acho que me apresentando para quem chegou depois, eu sou Gustavo, gerente de programas do GIF. Além do Zé, estou aqui acompanhado do Ricardo, coordenador de políticas públicas, além de outras pessoas aqui da equipe do GIF, a Aline, Thaís Nascimento, a Rodrigues, Camila, a Natália, a Andréia, né? Todos nós muito felizes em estarmos aqui reunindo atores do campo a discutirem uma maior contribuição do investimento social privado com o tema da democracia, nesta que é a nova edição, a 10ª já, da série O que o investimento social privado pode fazer por, né, que se propõe a dar centralidade a temas menos evidenciados na atuação de institutos, fundações e empresas no Brasil, e com isso também iluminar caminhos de contribuição possíveis do setor nesse assunto, né, democracia,
tão caro, tão irrevogável a nossa convivência social, o exercício da participação, da cidadania, do ativismo, e, claro, também, propriamente, ao regramento institucional que baliza os direitos fundamentais em nossa sociedade, né? E, bem, para dar caldo, gerar conteúdo e proposições a cada tema do Spipor, não somente nesse, mas nos 10 que já lançamos, né? Nós sempre contamos com figuras de referência em cada um dos temas retratados que possam tanto ajudar a mobilizar mais atores, a pautarem aquela discussão em específico, quanto apoiar o GIF na formatação e revisão do material, né, que vai ser lançado. E no caso da democracia, estão nessa com a gente a Fundação Tite Setúbal, o SEBRAP, o GLE10, a UNEAFRO, o Instituto Peregum e o Pacto pela Democracia, formando aí também um sexteto também de organizações promovendo esse tema com a gente, né? Além disso, ao longo desse processo todo, nós tivemos a parceria da Move Social, que ajudou aprofundando nos estudos em cada tema, ajudou na formatação e condução dos workshops com especialistas, fez a tematização, redação final do guia, que, estamos aqui lançando. Então, feita essa contextualização, essa abertura, vamos conhecer um pouquinho, enfim, percorrer um pouquinho dos destaques do que saiu na publicação. E eu gostaria de convidar, então, o Ricardo, coordenador de políticas públicas do GIF, a sobrevoarmos os destaques do guia e depois seguimos conversando tanto com os copromotores e depois abrindo para uma conversa em plenária. Ricardo? Obrigado, Gusta. Bom, agradecer aí a presença de vocês, ecoar o bom dia do Zé e do Gustavo, e eu tô com a missão aqui de percorrer rapidinho com vocês os principais destaques aqui da nossa publicação, né? Lembrando, né, que o Gustavo trouxe aqui, a gente partiu desse grupo que dispensa apresentações, dispensa comentários, enfim, um grupo de organizações e pessoas muito iluminadas e que deu esse caldo que o Gustavo trouxe, né, em relação ao instrumento que a gente está trazendo para vocês hoje, né? A gente vai disponibilizar o link para vocês aqui no chat, né, para vocês irem fazendo o download, mas contextualizando, se a gente está falando de um aprofundamento da atuação do ISP, né, na ampliação dessa atuação do ISP em prol da democracia, a gente está falando exatamente desse contexto, né, que o Zé trouxe no início, né? Então, em primeiro lugar, assim, para desenhar um pouco esse contexto, uma pesquisa publicada pela The Economist no ano passado, colocando o Brasil na 49ª posição no ranking do Democracy Index de 2020, com a nota de 6,92, colocando aí na faixa das democracias com falhas, né? Acima disso, né, entre 8 e 10 são consideradas democracias plenas, e abaixo do 6 ali, os regimes híbridos ou autoritários, né? E se a gente passa uma lupa, né, nesses dados, vê ali em processo eleitoral e pluralismo, né, o Brasil até que pontua bem, mas em funcionamento de governo, participação política, cultura política, pontua bem mal. E nas liberdades civis fica ali nessa faixa que a gente observa das democracias com falhas, né? Olhando para o sistema político, né, para um dos dados, né, do sistema político, é aquela clássica fragmentação partidária, né, que, enfim, tem efeitos sobre a forma de governar, né, ocasionando a dificuldade de promover os arranjos, né, as coalizões, as bases. Isso está muito no debate público, né, na imprensa, a gente ouve muito falar sobre oposição, sobre base, centrão, enfim, isso tem efeitos no debate público e na forma de governar. Já na camada da opinião pública, né, a gente observa alguns deslocamentos, né? Em 2014, só 13% das pessoas consideravam que era importante o governo ouvir os especialistas no processo de tomada de decisão. Já em 2020, esse percentual foi para 42%, e aí talvez isso esteja correlacionado com a assunção da pandemia de Covid-19, que veio muito forte essa questão de ouvir
os especialistas, né, a se averiguar isso. Por outro lado, né, em relação ao pensamento da população sobre o governo ouvir a sociedade para tomar as decisões, foi o contrário, né? Em 2014, 83% das pessoas consideravam importante ouvir a sociedade, o governo ouvir a sociedade para tomar decisões, e esse índice caiu para 54% no ano passado, e eu acho que também é possível fazer algum tipo de correlação, porque em 2013 e 2014 havia uma espécie de efervescência, né? A gente lembra a jornada de junho, enfim, a discussão toda sobre Copa e eleições e etc. Então, a se averiguar, talvez exista esse tipo de correlação histórica. Ainda na opinião pública, mas especificamente falando não sobre o processo decisório, mas sobre o sistema político mesmo, né, 75% das pessoas no ano passado afirmavam que a democracia ela é a melhor forma de governo em todas as situações, né? Aparentemente é uma margem confortável, mas acho que a democracia comporta isso de 25% de pessoas pensando diferente disso, né? 10% responderam que em algumas ocasiões é tolerável, seria até benéfico uma ditadura, e para 12% é indiferente se o sistema é democrático ou não. Numa dimensão, para ficar, né, apenas numa dimensão da questão da representatividade, né, se a gente olhar só no parlamento, né, e em apenas 2 grupos, né, os de mulheres e de pessoas negras, na legislatura que começou a partir das eleições de 2018, né, dos 513 deputados, só 77 são mulheres aí, na faixa dos 15%, embora tenha saltado de 10% para 15%, ainda é insignificante, assim, né? As mulheres são mais da metade da população, isso não está sendo correspondido na representação legislativa. No Senado, a mesma coisa, fica na mesma faixa, e em relação ao recorte racial, fica na faixa dos 25%, e para dar algum tipo de correspondência, né, em relação ao perfil demográfico da população e a representação congressual, precisaria, no mínimo, dobrar esse percentual de pessoas negras no parlamento, né? E aí, olhando com a lupa, né, para os desafios latentes, né, do tempo presente em relação à agenda de democracia, né, falando em termos de sistema político, né, a gente vem observando já de muito tempo uma descrença crescente, uma desconfiança da sociedade nas instituições democráticas, né? Esse descrédito, enfim, vai corroendo aí a crença da sociedade nas instituições. Um baixo nível de renovação das lideranças político-partidárias também persevera isso, né? Basta olhar quem foram os candidatos a presidente em 2010 e quem está sendo cotado para ser em 2022, né? Então a gente olha que são quase mais ou menos ali as mesmas figuras, né? A fragmentação partidária que a gente já percorreu, e a violência política também, o crescimento da violência política. No ano passado a gente observou muitos assassinatos, muitos atentados contra candidatos, né? Uma outra camada é a da participação social, né? Persevera uma desigualdade de condições para a participação social e cidadã, né? Tem uma ausência muito grande de mecanismos inovadores para promover, né, a ampliação da participação social, e um enfraquecimento, um esvaziamento das instâncias existentes, né? Os conselhos, né, enfim, a gestão Bolsonaro tem sofrido sucessivos esvaziamentos, né? Basta ver como exemplo o Conanda, né? Como é que ele está, um órgão tão importante, com várias atribuições, como ele está, qual é a situação dele atualmente. Na dimensão da cultura e da convivência democrática, uma prolongada polarização do debate público, né? Aquela situação de que se você pensa diferente, você está do outro lado, né? Você é inimigo, isso já vem de um bom tempo no debate público, uma dificuldade de acessar, né, e de fazer circular informações de qualidade, né? A gente vê que isso está atrelado, inclusive,
a uma disseminação muito ampla do discurso de ódio, né, da circulação de fake news, né, isso circula muito mais rápido, né, vários estudos demonstram que esses discursos falsos ou de ódio, eles geram mais engajamento, eles circulam com mais facilidade nas redes, né, isso também tem sido um grande obstáculo, e um ambiente muito hostil à militância política articulado a um desprezo crescente pelos direitos humanos, né. E por fim, né, na questão da desigualdade e da representatividade política, a gente vê o racismo e o machismo, né, enfim, também perseverando aí nas estruturas, perseverando na mentalidade, né, a ausência de um nível de representatividade adequado, né, nos grupos aí minorizados, mulheres, negros, LGBT, e jovens e tal, e um monopólio dos meios de comunicação e visibilidade, né, que também dificulta aí a representação. Então, a partir desse panorama, né, o que o investimento social privado pode fazer para essa agenda, né? O que a gente extraiu desse workshop com aquelas organizações e aqueles representantes, né? Primeiramente, na linha da participação, do fortalecimento da sociedade civil, a ideia é fomentar, né, mais espaços de participação e qualificar também os existentes, né, fortalecendo e irrigando a sociedade civil. Então, o que o investimento social privado pode fazer é propor novos espaços de participação social, modelos e arranjos inovadores para isso, fortalecer as instâncias que já existem, né? Claro, fazendo o devido exame crítico sobre isso, mas sim fortalecer conselhos, conferências, comissões, né? Fortalecer as lideranças políticas comunitárias com prioridade para as periféricas, né, e para as minorizadas no debate público e nas instituições, fomentar o associativismo comunitário, né, fomentar essa cultura democrática nesse nível mais local, mais capilar, mais regional, né, e fortalecer as articulações, né, as redes de organizações da sociedade civil. Passando pela inovação, né, política mesmo e do aperfeiçoamento do sistema, né, precisa impulsionar, né, essa cultura de inovação, né, para ampliar, e aí o Zé trouxe isso muito forte na fala dele, né, se a gente quer aprimorar, se a gente quer inovar nisso, precisa ampliar as vozes, precisa ampliar a diversidade e a pluralidade de vozes e de indivíduos no sistema. E aí o que o ISP pode fazer é fomentar a ampliação de uma representação mais diversa e mais plural e que corresponda melhor ao perfil demográfico da sociedade, né, corresponda ao perfil da sociedade, né, seja regional, seja demográfico, seja de outra natureza. Tem que aperfeiçoar também, azeitar, né, ajudar a azeitar melhor, articular melhor o sistema político, né, e tem que ampliar aí os instrumentos de controle social, né, para o aprimoramento aí das instituições. Por fim, também, a questão da cultura democrática que o Zé trouxe, se a gente chegou nesse ponto, quer dizer que a gente tem aí a questão da democracia está mais corroída do que parece, né? Vamos dizer assim, a parte de baixo do iceberg, que o ISP pode contribuir para a melhoria desse ambiente, né? Para o aprimoramento desse ambiente, para tornar um ambiente mais plural, né? Uma esfera pública mais que possa acomodar ainda mais os contraditórios, né? Então, estimular o diálogo, né, estimular a pluralidade de vozes e combater a desinformação, combater as fake news e o discurso de ódio, né? Então, percorrendo muito rapidamente aqui, muito superficialmente, essa introdução para ler o guia, né, vou encerrando aqui, reforçando o chamado para vocês registrarem a presença de vocês aqui no encontro, até para a gente estar junto nos desdobramentos dessa discussão, desse guia aqui. E com isso, agradecendo mais uma vez, eu devolvo a palavra aí para o Gustavo. Muito bem, Ricardo. Obrigado. Pessoal, é importante assinalar que, enfim, todos os guias lançados na série do ISPPor, eles não pretendem ser claramente exaustivos
nas proposições em cada um dos temas, né? O arco das soluções todas para a democracia do país, por exemplo. Não. Esse é um guia que permite a qualquer organização que esteja com inclinação para começar a trabalhar por esse tema, canalizar recursos e esforços para essa agenda. Bati 249 dólares. Opa, tem alguém com o microfone ligado? Então, o guia que se pretende essa finalidade, né? Permitir esse mergulho inicial para qualquer instituto, fundação, empresa que anseie trabalhar pelos temas retratados, democracia da mesma forma, né? E que possa inspirar organizações a trabalharem por esses temas e, no decurso de alguns anos, a gente tem um campo de institutos e fundações com uma atuação ainda mais diversificada, né? Então, só salientando esse ponto, mas bem, agora é hora a gente conversar com as organizações copromotoras, né, que tiveram com a gente nesse processo já há vários meses. A gente tem aqui hoje o Márcio Black, pela Fundação de Setúbal, a Mari Belmonte, representando o Instituto Peregun e a Uniafro, o Marcos Nobre, recém-reconduzido à presidência no SEBRAP, a Flávia Pellegrino, do Pacto pela Democracia. Então, eu já, enfim, convidando vocês a trazerem as contribuições nessa ordem mesmo que eu já fui verbalizando aqui. Lançar uma perguntinha aqui para esquentar o debate. Na visão de vocês, por que vocês veem que o ISP deve investir na agenda de democracia e estratégias, caminhos e diretrizes que vocês veem como prioritários para uma atuação da filantropia nesse tema? Vamos lá? E assim eu já gostaria de passar a palavra para o Márcio, para ele dar a perspectiva da Fundação Tite Setúbal quanto a essas perguntas. Bom, Black, por favor. Estou aqui. Antes de qualquer coisa, bom dia a todo mundo, né? E agradecer o convite, acho que é isso, né? Acho que para a Fundação é importante estar aí como copromotora. Então, agradecer o convite do GIF, o trabalho da MOVE, que foi bem legal em conduzir esse processo. A gente fala muito, né, o lance, precisamos furar a bolha, precisamos dialogar com a diferença e tudo mais, mas vamos concordar que trabalhar com o que a gente gosta é sempre mais gostoso, né? Então, por isso também agradecer que o trabalho foi bem legal com o Peregun, com o NEAFRO, o Pacto pela Democracia, SEBRAP e todo mundo. São aqueles momentos que aquecem um pouco o coração também no meio desse monte de coisa que a gente está vivendo cotidianamente, né? Então, queria agradecer também por essa parceria aí. Bom, vamos lá, né? Acho que é difícil ser o primeiro a falar assim, mas eu queria começar de 2 lugares, na verdade, né? Eu acho que o primeiro lugar, que é uma coisa que aparece pouco, né? Mas que talvez seja o primeiro lugar por onde o investimento social privado poderia começar a articular a agenda de democracia, pode ser uma coisa simples, assim, que é como as organizações podem incorporar, né, a cultura democrática e tudo mais nos seus processos de decisão também. Eu acho que, para além do que aparece aqui, que é uma coisa que o Zé trouxe na fala dele ali, que aparece também como as organizações são capazes de incorporar essas culturas e práticas democráticas e aquelas que estão ligadas que são empresariais, né, estão ligadas a empresas, como elas podem também ajudar as empresas a incorporarem essas agendas e esses valores. Acho assim, de saída, bem no improviso mesmo, seria um pouco isso. Mas eu acho que vai ter um lugar que a gente já viu muito aqui, mas eu vou fazer esse trajeto também, que pode parecer repetitivo, mas é necessário. Que é isso, né? Então, a gente vive esse lugar que assim, a gente vem ressaltando que as instituições que sustentam a democracia liberal elas estão sendo corroídas. Assim, de novo, a gente vai ressaltar o fato de que é um modelo que não se preocupa muito hoje com a substância mesmo, né, da participação política e muito menos, né, com a efetiva participação das minorias para que elas possam, ao decidir, né, participar das decisões, tomarem conta aí do seu próprio destino. Isso cai de novo no mesmo lugar, né, que isso gera uma falta de confiança generalizada nas instituições democráticas, também no sistema político, né, e no sistema econômico. Então, eu acho que quando a gente olha hoje, né, se a gente fosse olhar de uma maneira geral, né, para o que está acontecendo no Brasil, a gente partindo ali, o lugar que a gente está hoje
não é bem o que o Larry Diamond, quando ele traz o lance da recessão democrática, né? Quer dizer, o mundo passa por rotineiramente passa por esses processos, né? Eu acho que aqui no Brasil isso não se aplicaria muito. A gente está falando de uma democracia que acha normal dezenas de milhares de jovens negros morrerem vítimas de violência por ano. A gente está presenciando isso, a escalada, na verdade, isso daí, né? É um país assim, é uma democracia que considera normal centenas de milhares de pessoas estarem morando na rua ou milhões de pessoas estarem passando fome. É uma democracia que lida com muita tranquilidade com o fato de que, enquanto o feminicídio de mulheres brancas cai, o de mulheres negras siga crescendo. E a gente não precisa nem falar da violência policial, né? Eu acho que o que aconteceu no Rio no final da semana passada é uma prova cabal do lugar que a gente está, né? Então, quer dizer, o Brasil não vive só um processo de recessão democrática, né? A democracia no Brasil é um lugar que é inacessível para uma boa parte da população. Ontem eu estava na manifestação ali na Paulista, que foi puxada pela Coalizão Negra, né, do 13 de maio, e tinha um menino segurando um cartaz bem jovem, que é isso, ele a democracia nunca chegou na favela, né? E a gente vem vivendo esses processos ao longo do tempo. Então, acho que, por mais que assim, não vamos jogar o bebê na água, né? Vamos ressaltar os avanços que a gente teve, principalmente depois de 88, são inegáveis, mas eu acho que o momento que a gente está vivendo agora também não pode ser atribuído a um processo de recessão democrática. Eu acho que um dos principais aprendizados que a gente precisa tirar desse momento que a gente está vivendo é de que, no Brasil, assim, a desigualdade social em geral e a racial em particular, né, vai ser sempre um constrangimento a qualquer projeto que a gente tenha de democracia, que vá além da formalidade, né? Acho que vá além da expressão. Hoje, o que a gente tem a gente chama de democracia uma coisa meio que uma expressão do Estado, alguma coisa assim, uma formalidade, mas não são processos que estão realmente capilarizados como prática na nossa vida cotidiana. Eu acho que é uma coisa que o Zé trouxe muito bem também na fala introdutória dela. Então, é isso. Então, aqui, pela Fundação, e foi a contribuição que a gente tentou trazer para o guia, a gente está atuando em alguns lugares. Eu acho que o primeiro lugar que a gente resolveu investir é na reconstrução, o revigoramento, na verdade, dos espaços de participação cidadã, né? Quer dizer, como que a gente cria novos mecanismos, como que a gente instrumentaliza melhor o espaço público para receber, para acomodar, na verdade, a participação social, a participação dos cidadãos. Hoje a gente está atuando nesse lugar com 2 projetos específicos, né? Na verdade, um projeto que é da Fundação em parceria com a Rede Nossa São Paulo e o Delibera Brasil, que é o Reage SP, que lança a mão aí de táticas, né, e de metodologias de participação, que é a formação de mini públicos, do sorteio cidadão, né, quer dizer, sortear as pessoas que vão compor esses mini públicos. E além disso, também a gente está muito próximo do De Cidadania, que também é um projeto do Delibera, mas a gente está apoiando especificamente uma experiência da juventude negra política em BH, que eles estão implementando o mini público para a formulação de política pública específico para a cultura em BH. Então, esse seria, a gente precisa realmente reconstruir os espaços de participação. Outro lugar que o Ricardo trouxe, está ali no guia também, é de como a gente forma lideranças prioritariamente periféricas e negras. Quer dizer, a baixa representação se deve também ao baixo investimento que se faz nessas lideranças, né? Entendendo, vamos pegar aqui como exemplo esse momento que a gente está vivendo de pandemia, em que as lideranças comunitárias que queriam se candidatar, tiveram esse processo de candidatura também um pouco prejudicado, né, por causa de agenda e tudo mais, porque elas não são só lideranças políticas, né, elas são lideranças comunitárias, e a prioridade delas naquele momento era garantir que os seus vizinhos, né, e a sua comunidade seguisse viva, seguisse saudável. Então, é como que a gente também trabalha para a formação dessas lideranças, identificando não só as lideranças, como também quais são esses novos espaços de formação política que devem ser apoiados, né, para garantir, então, aí, a formação, o surgimento e o crescimento dessas lideranças.
Um outro lugar que é muito caro para a gente também é o incentivo ao associativismo comunitário, né? Que aqui na Fundação hoje se expressa de várias maneiras. Tem o colegiado do Plano de Bairro, que é uma experiência que a Fundação já toca há alguns anos ali no La Pena, na Zona Leste. Agora também a gente vai implementar uma embaixada, né, Politize de Formação Cidadã lá na ZL, na nossa sede lá, que é o Galpão ZL. E tem também o ReageSP, que é essa experiência que eu já falei antes. E eu acho que hoje também é um lugar que é bem interessante, né? E aqui está a Fernanda Nobre, que é a nossa gerente de comunicação, porque para a gente os processos, né? Quer dizer, a necessidade de se falar e tratar sobre democracia está muito colada com a comunicação, né? A gente precisa reformular completamente a forma como a gente se comunica. Então, a gente tem investido bastante em pesquisa voltada para a estratégia e para a ação, né? E a gente tem um projeto em particular, que é o Nosso Bairro, Nosso Dinheiro, que, inclusive, a gente já apresentou em uma oficina no Congresso GIF desse ano, que é exatamente isso, né? Trata de como a gente reduz, na verdade, essa assimetria que existe em relação a como as pessoas estão informadas de maneiras diferentes e logo elas acessam a praça pública para debate numa relação muito assimétrica, né? Então, eu acho que a gente investir em pesquisa para entender quais são os pontos que devem ser incentivados é um lugar que a gente também acha que é importante. Agora que eu vi que a Silvia Delibera está aqui também, e aí, Silvia, super parceira nossa. Então, é isso. Esses são os pontos que a gente acha fundamentais e são os lugares nos quais a gente tem investido nos últimos anos. Desculpa se eu passei um pouco do tempo aí. Não, tranquilo, Black. Muito bem. Obrigado. Uma fala muito forte pela maior promoção da equidade na sociedade, efetiva inclusão das minorias, né? Isso também dialogando com os próprios direitos fundamentais expressos na Constituição. Acho que até a Vera Antunes aqui dialogou com você durante a sua apresentação aqui, inclusive democracia na oferta de oportunidades, que estava expresso na primeira metade da sua fala. Muito bem, eu vou seguir agora com a Mari Belmont, para ela trazer a perspectiva do Instituto Peregrun, o NEAF, ela está com os 2 chapéus aqui hoje com a gente. Mari, e por vocês. 5 minutos, por favor. Tudo bom, gente? Bom dia. Vocês estão me ouvindo? É que está rolando uma obra. E nesse minuto eles eram, acho que, para o mesmo quarto que está em cima do meu. Enfim, mas se não der para ouvir, vocês vão me avisando aí. Vocês podem me dar um toque. Está dando para ouvir, Mari. Bom dia. Agradecer o GIF pelo convite para a gente construir. A Sheila também estaria aqui com a gente, que faz parte da Uniafro e da Coalizão Negra. Mas toda sexta, nesse mesmo horário, a Coalizão tem uma reunião permanente com todas as organizações, e depois do ato de ontem, né, eles estão reunidos. Queria, enfim, agradecer aí a oportunidade de a gente construir. Acho que todo o processo de construção foi muito massa de participar, assim, inclusive a parte mais que a gente se encontrou, mesmo que virtualmente, com muitas organizações de fora do eixo Rio-São Paulo. Isso foi muito importante, porque eu acho que também passa por isso, né? Acho que tem uma coisa das mesmas... É muito bom estar aqui com as mesmas organizações, né? Um lugar seguro, a gente se conhece, mas essa problemática também de, muitas vezes, o investimento passar pelas mesmas organizações do eixo Sudeste, né? Rio, São Paulo, Brasília, Minas, e olha que Minas e Brasília tem tanto ainda, né? Então, trazer outras organizações com outros olhares do Norte e Nordeste também foi um passo muito importante para a gente também redescobrir, né? E não redescobrir essas outras organizações que estão fora daqui do nosso olhar mais rápido, que porque a gente está em São Paulo, está no Rio. E acho que o Black puxou aí também, né? Eu ia também comentar isso sobre democracia para quem e onde, né? Diante do que a gente tem vivido nas últimas semanas, nos últimos anos, né? E também não é um privilégio aí do Bolsonaro ser o anfitrião da desgraça, né, gente? Antes a gente já estava aí
num cenário que vinha entrando num colapso perigoso, né? Os jovens, os meninos negros na periferia, eles nunca deixaram de morrer. Eles não começaram a morrer em 2019, né? As coisas se intensificaram. Então, tem um olhar que eu acho que é importante nessa publicação e nessa construção, né, do investimento social privado, que é importante, que é o papel do movimento negro periférico favelado nesses últimos anos, de estar à frente dessa... Vocês estão me ouvindo, né, gente? Só faz assim, porque tá, assim, maravilhoso. Que sempre esteve à frente de melhorar e de defender essa democracia, ou então buscar por uma democracia que muitos de nós nunca experimentamos. E, enfim, aí a gente viu ontem nas ruas a Coalizão Negra puxando em todo o Brasil manifestações porque não se aguenta mais morrer de Covid, de fome, né? Esses números que eu fico pensando, e a gente sempre fala sobre isso em reuniões, em grupos, em conversas com outras organizações, parece que não assusta mais, que a gente entrou numa inércia numa normalidade, parece que toda coisa ruim que acontece, que sai, parece que é muito normal, né? Parece que você entra na internet, você entra para ler notícia, tem uma notícia pior a cada dia, a gente entra numa normalidade. Aí a gente vê aquela foto, né, da criança Yanomami na capa da Folha essa semana, a gente se choca ao ver, mas a gente já vira e vamos fazer outra coisa. A gente vê muitas organizações do território fazendo o papel do Estado. Dando um exemplo, várias organizações distribuíram cestas do ano passado para cá, a Uniafro é uma dessas, e a gente não tem o papel, a gente nunca fez um trabalho de entregar cestas, esse papel mais assistencialista de entrega de cestas, foi a primeira vez que a Uniafro fez, em 12 anos de história, e aí a gente teve que criar um projeto de saúde emergencial para atender, porque o SUS não dá conta, então para ser parceiro do SUS. Então, aí tem um papel das organizações e dos movimentos negros, periféricos, favelados, muito forte nos últimos anos para socorrer as pessoas o tempo todo, né? Fora isso, pensando em representação, uma coisa que aconteceu ontem, que eu não sei se vocês viram, isso reforça muito o ponto sobre apoiar e fortalecer para que o espaço político institucional ele seja ocupado por outras vozes que não sejam aqueles homens brancos de mais de 60 anos que estão ali no Senado. Bom, vocês devem estar acompanhando a CPI, vocês estão vendo como eles estão irritados com a participação das mulheres durante alguma fala. Qualquer fala que a mulher vai fazer, eles têm um ataque absurdo durante a CPI. Mas ontem à noite, também faço parte do Ocupa Política, a gente recebeu a notícia que a vereadora Beni, de Niterói, ela teve que sair do país por ameaças de morte. Uma vereadora eleita, a primeira mulher trans, negra, eleita de Niterói, ela teve que sair do país porque ela vem recebendo uma série de ameaças de morte. Isso acontece. A Thalíria Petroni tem esse problema, a gente perdeu a Marielle em 2018. Então, eu acho que tem duas coisas importantes, né, quando a gente fala sobre essa situação grave da Beni. A gente precisa apoiar que mais pessoas como elas estejam nesse espaço de representação de poder, mas a gente precisa apoiar o pós disso. A gente precisa dar segurança para essas pessoas. E também é um papel democrático das organizações, das fundações, das empresas e do investimento social privado, apoiar organizações que também façam isso de proteção a esses defensores de direitos que acabam ocupando, que vão ocupar, precisam ocupar esses espaços de poder institucionais, que acaba sendo pouco ainda, né? A gente precisa de mais. Tanto a gente precisa de mais que anteontem, né, na Câmara, a Flávia deve falar sobre isso, a gente perdeu até a minoria que tinha uma voz no plenário, não tem mais voz no plenário. Então, assim, as coisas elas vão acabando e não dá mais para chamar de democracia, né? Então, a gente precisa reforçar o investimento,
fortalecer as organizações que estão a fim de fazer, outras organizações, fortalecer organizações de fora do eixo Rio-São Paulo, organizações negras, periféricas, esse fortalecimento ele precisa ser com escopo cada vez maior, para que elas também consigam trazer com elas outras organizações menores, ali como apoiadoras e no guarda-chuva do que elas trabalham nos territórios. Enfim, é isso, vamos trocar ideia. Agora, muita responsa falar depois do Black, agora eu vi o Marcos, depois eu vi a Flávia. Mas é isso, estamos aí, gente. Obrigada, Ricardo, Marcelo, Gustavo, pela oportunidade da gente construir isso, e a gente também fica à disposição para que esse mapeamento de outras organizações que não estejam no radar, mas que precisam estar na centralidade dos investimentos, elas sejam olhadas, vistas e ouvidas. Excelente, Mari. Importantíssimo mesmo adensar esse número e mais organizações de diversidade trabalhando pela promoção da cultura democrática no país, né? Muito obrigado. Na sequência, eu vou com o Marcos Nobre. Marcos. Bom dia. Por que o investimento social privado deve investir mais na agenda da democracia? Opa, vamos lá. Vamos ver o que o SEBRAP tem a colaborar com isso. Bom dia, muito obrigado pelo convite, por participar desse processo tão rico, por ter a oportunidade de ouvir pessoas tão queridas. A importância, primeiro, dessa iniciativa, porque o SEBRAP foi criado como uma instituição para fazer ciência e que entendia que fazer ciência era, ao mesmo tempo, resistir a um dos muitos períodos autoritários da história do país. Foi uma instituição criada para resistir ao autoritarismo e para colaborar com o seu conhecimento pela redemocratização do país. E o SEBRAP só conseguiu fazer isso, e vai sair agora uma nova autobiografia de um dos fundadores do SEBRAP, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em que a gente pode ver claramente que foi a iniciativa privada que permitiu isso, ou seja, que permitiu que o SEBRAP conseguisse, como centro produtor de conhecimento, auxiliar na resistência ao autoritarismo e na redemocratização. Então, essa é uma iniciativa fundamental. Ao mesmo tempo, com isso, claro, evidentemente, estou me colocando à disposição como SEBRAP para todas as organizações que desejarem aprofundar essa discussão. E o tema da democracia, ele é o mais evidente e o mais difícil de todos. Como enfatizou o Zé Marcelo, a democracia é uma maneira de lidar com todos os temas que a gente pode escolher lidar, né? Então, democracia, ela precisa ser uma opção, ela precisa ser uma opção consciente e engajada. Não tem como ser alguma coisa passiva, simplesmente. Porque é como o autoritarismo vence, é quando a democracia se torna passiva. Porque a democracia é uma maneira, digamos, de resolver problemas, mas ela é uma maneira de resolver problemas que exige paciência, exige tempo, exige respeito a procedimentos e exclui a violência privada e a violência de Estado que não respeita esses procedimentos. Então, qualquer iniciativa que fomenta ações que excluem a violência arbitrária é básica e fundamental. Eu acho que a Mariana insistiu nesse ponto e nós precisamos insistir nesse ponto. A história desse país é uma história de violência arbitrária, de violência privada, e a democracia é a única maneira que nós temos para evitar isso, sabe? As pessoas perguntam, não, mas por que a democracia? A democracia é por isso, porque a violência não pode ser arbitrária. E o único jeito da violência não ser arbitrária é a gente colocar regra. E agora você diz, bom, mas colocar regra é fazer o quê? Perdão. Dizer, nós somos de instituições? Precisamos de instituições. Agora, só a instituição não dá conta.
certo? Tem que ser alguma coisa que seja uma opção fundamental para a democracia. Então, democracia, eu acho que a ideia muito feliz desse manual, que o Ricardo enfatizou, ela deveria ser uma questão que acompanha todos os temas. Ou seja, no momento que o investimento social privado está se perguntando como é que eu posso investir em água, eu falo assim, não, peraí, o que isso tem que ver com democracia? O que tem que ver com fomentar a auto-organização? O que tem que ver com fomentar mecanismos de participação, de discussão, que precisam ser colocados em marcha para que o tema água, por exemplo, faça sentido, para que o tema ciência, para que o tema vacina faça sentido. Eu acho que foi isso que o Black enfatizou com toda razão, minha maneira de ver. Então, assim, democracia é uma maneira de lidar com os temas, com os problemas que a gente pode fundamentar. Mas a gente tem que se perguntar o que significa lidar, né? E lidar, eu acho que tem 2 sentidos importantes. Primeiro, como procedimento para resolver problemas, certo? Então, você tem iniciativas de governo, iniciativas de governança democrática, e que estão em instituições formais e que precisam ser apoiadas pelo investimento privado, inclusive. Como? Apoiando ações estatais que vão nesse sentido, né? E que, às vezes, pode ser ampliar, por exemplo, a rede de internet para a educação pública. Pode ser isso, sabe? Quando você pensa na democracia num outro aspecto, você pensa na democracia como forma de vida, né? Não é só instituições formais, né, que funcionam ou não funcionam, conforme a avaliação da pessoa, de maneira distante da nossa vida cotidiana. Então, nós temos que pensar nesse, né, não só no fomento das iniciativas de auto-organização, mas também na criação de novos ambientes, ambientes locais e ambientes em rede, né, em que essa auto-organização possa nascer. Também tem lugares onde ela não nasceu ainda. Então, se a gente for pensar nesses muitos significados do não me representa, a partir do qual, ali em 2013, ficou muito claro para todo mundo que nós tínhamos um problema sério e que nós tínhamos 2 possibilidades, dizer, ou a gente aprofunda a democracia ou a gente vai caminhar para o fim da democracia, era um pouco isso que estava em jogo e que está em jogo até hoje. Estava dizendo ali, a democracia é uma cultura, uma forma de vida, ela tem que impregnar o cotidiano. Então, ela tem que ser muito mais que representação institucional, que mandatos, embora, claro, sejam importantes, né? Elas têm que se ver representadas na vida cotidiana, nas empresas, no debate público, no tratamento que recebem do Estado, na educação, na ciência, né? Então, as instituições políticas, elas também precisam, as formais, precisam também ser representativas, né? Precisa manter o pluralismo, precisa manter os procedimentos, etc. Então, esses pontos todos, que são fundamentais no manual, nas nossas discussões aqui, eles só ficaram mais escancarados com a pandemia. É muito claro que a pandemia ela trouxe as desigualdades da maneira mais ampla possível, inclusive as desigualdades para poder se tornar democrático, né? Para poder aderir. Então, democracia não é só tolerância, não é só tolerar as posições dos outros, é reconhecer a forma de vida da outra pessoa como legítimo. E isso nós temos de fazer em todos os temas. E o investimento social privado pode fazer muito por isso, desde que em cada ação que fizer se colocar a questão: o que isso tem que ver com a democracia e com o fomento à democracia? Obrigado. Obrigado, Marcos. Muito abrangente essa visão e fundante, trazendo aí a perspectiva do SEBRAP. E finalizando aqui com a Ana Flávia, pelo Pacto pela Democracia. Fá? Oi, gente. Bom dia a todos e a todas. Também queria começar, agradecendo demais, agradecendo e parabenizando o GIF e todos os parceiros aqui, pela construção desse guia, que traz esse tema que é tão crucial, enfim, sempre foi, mas agora mais do que nunca é essencial, para o Brasil, para a sociedade brasileira.
E fala, bom, né, uma dificuldade, né, grande de falar depois de todas essas falas, né, bastante importantes, bastante, né, com muita qualidade, então corro o risco aqui, me perdoem desde já, de ser um pouco repetitiva, mas também falo aqui da perspectiva do pacto, né, que é uma coalizão, né, uma rede da sociedade civil, né, que hoje é composta por mais de 170 organizações, coletivos, movimentos, e que, embora tenha nascido, né, antes do governo Bolsonaro ser eleito, nos últimos anos acabou assumindo muito essa tarefa, né, esse desafio de fazer frente, de mobilizar e coordenar atores da sociedade civil, atores muito diversos, para tentar conter esse processo esse processo de erosão da democracia que a gente tem vivido. Então, acho que para começar, assim, na verdade, para responder, na verdade, a pergunta, né, eu diria que mais do que necessário, né, hoje é urgente investir na agenda da democracia no Brasil, porque, infelizmente, a gente está justamente vivendo um momento de clara, preocupante e acelerada degradação, né, da democracia no país, né? E se os desafios, né, como até, né, Mari já trouxe, o Black também, o próprio Marcos Nobre, se os desafios já eram enormes, sempre foram enormes, se a gente estivesse longe, né, de uma democracia plena e que contemplasse a totalidade de cidadãos e de populações ao redor do país, o fato é que atualmente até os pilares, né, princípios, valores que são muito básicos, né, e que alicerçam qualquer sociedade democrática, também estão sendo francamente atacados, né, ao mesmo tempo em que a gente está sofrendo esse processo de erosão democrática também dentro da própria sociedade, né? Da cultura, da convivência democráticas, né? Então, a gente vive hoje esse momento que seja talvez talvez não, é o momento mais crítico e preocupante desde a redemocratização do país, apesar de todos os problemas persistentes, né, ao longo de toda a história. Então, a gente está falando aqui, né, de graves e crescentes ameaças, né, às instituições, a direitos, a liberdades fundamentais, que vem aí ao longo dos últimos anos, né, dos últimos vários anos, se agravado e se acumulado, né, que tem minado progressivamente o espaço cívico, e eu acho que é importante, quando a gente fala, né, das ameaças à democracia, é importante frisar isso, né, que quando né, esse processo, né, pode parecer eterno, né, erosão democrática, degradação democrática, na prática a gente está falando de redução de direitos, né, de cerceamento de liberdades, e que são fundamentais para qualquer sociedade que se pretenda democrática. Então, voltar, né, não apenas as nossas atenções, mas também recursos, investimentos de todas as sortes a essa agenda, né, também significa apostar e tentar garantir as condições mínimas, né, para que a luta, né, por todo e qualquer direito possa ser livremente travada no país, né? A agenda da democracia ela é base e, ao mesmo tempo, ela é transversal, né, para qualquer outra pauta, qualquer outra batalha, qualquer outra agenda, para que qualquer uma delas possa caminhar, possa avançar. Então, se a gente não garantir as bases, né, da nossa democracia, quando ela está em risco, claramente em risco, investir em né, somente em outras agendas, né, pontuais, pode passar a ser inócuo, né? E a democracia, ela, né, enfim, como também já foi dito aqui, ela é muito mais do que uma forma de governo, né? Ela é um valor, ela é uma prática, uma condição e um caminho, né, que é incontornável para que a gente possa ter êxito enquanto coletivo, enquanto sociedade, e é o que nos permite garantir esses direitos, essas liberdades, o exercício da cidadania, e os avanços enquanto civilização, né? Sem democracia, a gente vai estar condenado ao fracasso em todas as outras agendas, né? Como até o Marcos já disse, né? Na saúde, na educação, na segurança, na justiça, na conservação ambiental, na cultura, na ciência, né? Na própria promoção, né, de uma sociedade antirracista e que supere as desigualdades absurdas, né, que marcam o Brasil. Então, infelizmente, o atual contexto ele torna premente, né, a contenção desse processo, né, que tem minado a democracia ainda mais, né, tem acabado com as bases que a gente vinha construindo ao longo dos últimos 30 anos e causado rupturas mesmo, né, do Estado Democrático de Direito. Então, da urgência, né, ao revigoramento da cultura, né, da convivência, né, da construção democrática no Brasil de forma geral. E aí eu acho que, né, e aí até pela perspectiva do pacto, né, como uma rede da sociedade civil,
eu acho que um dos pontos fundamentais é justamente o fortalecimento da sociedade civil para a defesa do espaço cívico, né? E aí até, enfim, acho que diferente, né? Acho que volta um pouco até em um aspecto que a literatura tem dado conta nos últimos anos, né? Mas diferente do que a história costumava dar conta, né? O desmantelamento da democracia hoje ela acontece justamente por dentro dos próprios regimes, né? No interior das instituições, promovido por representantes eleitos democraticamente, né? E que vão minando o sistema democrático a partir, né? Do seu interior. Então, né, uma série de atos normativos, né, de atitudes hostis e desrespeitosas em relação às instituições democráticas, o cultivo de um ambiente marcado por intimidações, pelo cerceamento de liberdades, enfim, decisões políticas de várias naturezas, que vão se avolumando, né, e vão aos poucos corroendo essa construção democrática e fragilizando de maneira bastante grave, né, o ambiente institucional, além, claro, das ameaças explícitas que a gente também tem testemunhado nos últimos tempos. Mas o fato é que, acho que diante desse processo, né, dentro do próprio sistema, e que é bastante paradoxal também, paralelamente tem o desgaste, né, imenso da própria relação dos cidadãos e cidadãs com a democracia, né, no próprio seio da sociedade. Né? Afinal, a gente também está diante de um contexto que é marcado por descrédito nas instituições, como a gente já disse aqui, né, e descrédito na própria democracia, pela criminalização da política, por grandes crises, né, de representação, por uma polarização bastante aguda, pela incapacidade de diálogo, pela intolerância. Então, lidar, né, transformar e construir um caminho que retome esse trilho de construção democrática no Brasil, olhando tanto para o âmbito político e institucional quanto para o tecido social e a cultura democrática, é algo que a gente precisa, que precisa ser objeto primordial, né, dos esforços da sociedade civil. Então, como esse processo, né, justamente acontece dentro da sociedade, me parece essencial que se fortaleça a sociedade civil organizada, né, para que ela possa atuar de forma coordenada e contundente pela defesa do regime democrático, para que ela possa fazer o controle social, para que ela possa participar, né, por meio dos espaços e mecanismos disponíveis, né, nas arenas de decisão, incidir nas instâncias de poder, né, ainda que também atualmente esses espaços institucionais também estejam cada vez mais escassos, mas eu acho que esse é o coração da atuação da sociedade civil, né? Então, mais do que nunca, ela precisa estar fortalecida, ser fortalecida, para que tenha condições de cumprir esse seu papel, né? De fazer o trabalho de fiscalizar, de se contrapor, né, a quem tem tentado minar a democracia e tornar potente e cada vez mais plural esses atores que vão garantir a intervenção ativa, né, no processo político. Então, acho que é isso, na sociedade civil, acho que que reside esse, né, o poder para ajudar a conter esse processo, participando, cobrando, pressionando os demais atores políticos, né, que são capazes de frear esse processo de erosão das instituições, e também promover, aprofundar, aprimorar a própria convivência, né, e a cultura democráticas. Então, acho que para fortalecer as organizações da sociedade civil, é preciso entender e respeitar também as suas dinâmicas, né? A gente traz isso foi trazido um tanto no guia, né? As formas da sociedade civil se organizar, ter um olhar atento e sensível à maneira de apoiar essas organizações, considerando a realidade que elas costumam atuar, se organizar em rede, nem sempre formalmente constituídas, e, sobretudo, né, aí falando, né, mais especificamente, né, da necessidade de apoios institucionais, né? Sobretudo para quem trabalha lidando, né, e reagindo a esse contexto, um dos maiores desafios, né, vem sendo garantir a sustentabilidade desses coletivos, desses movimentos, e ter condições de desenvolvimento institucional, né, com recursos que não estejam necessariamente vinculados a projetos, né, porque a existência e o fortalecimento e a potência desses atores, dessa sociedade civil forte e atuante, já é um avanço enorme para a democracia, né? Ainda mais nos tempos de hoje. Então, enfim, teria bastante coisa para falar, mas acho que eu vou ficando por aqui. Acho que esse é a primeira reflexão assim, importante que eu gostaria de trazer para esse debate importante. É isso, obrigada, gente. Obrigado, Flávia. Realmente, esse olhar da democracia como princípio, como valor, né, como orientador da sociedade, assim, da sociedade civil, né?
realmente muito importante. Isso, todas as demais temáticas pelo qual o ISP trabalha, sem ambiente democrático, vai ter alcance nulo, né? Mas vamos conversar, expandir essa conversa aqui. Tem mais gente, certamente, que tem coisas a contribuir aqui. Temos mais um tempo da reunião. Gostaria de convidar outras vozes, outros olhares aqui para a gente rodar essa bola, ver como outras organizações estão trabalhando, como que vocês veem que investimento social privado também pode contribuir com a agenda da democracia. Eu vou ler aqui algumas perguntinhas, talvez possa guiar você, a quem se engajar em responder a responder. Uma primeira para quem já atua no tema, né? Então, para quem já está imerso nessa temática, o que motivou a atuar nessa agenda, quais aprendizados reunidos em trabalhar por ela? Uma segunda perguntinha para quem gostaria de se engajar mais. Como o setor poderia se engajar mais em trabalhar pela democracia, e aqui para todos daí, vocês ficando bem à vontade para conversar com a gente da forma como bem entender, que caminhos acabaram não entrando no guia, né, como o Ricardo apresentou, e que vêm que poderiam contar com o esforço da filantropia para o fortalecimento da democracia em nosso país. Eu já tenho a Silvia com a mão levantada aqui. Silvia, por gentileza. Pessoal, antes da Silvia falar, só se quiser manifestando a ordem de interesse por fala no chat, podem ficando à vontade, tá? Eu vou chamando daí aqui vocês. Silvia. Oi, bom, muito obrigada, é muito bom, venho acompanhando as discussões do GIF nessa pauta, principalmente, que é a pauta da nossa organização, do Delibera Brasil, mas eu queria fazer um depoimento, assim, do ponto de vista que eu acho interessante. No nosso campo, a gente faz parte de uma rede internacional, Democracy R&D, que agrega instituições, organizações que praticam, né, esses processos de deliberação cidadã pelo mundo, sorteio cívico e essa inovação democrática pelo mundo. Não, são mais de 40 organizações. Tem uma onda deliberativa, principalmente na Europa, mas a gente acompanha. E o que é interessante e que está ficando claro na diferença da nossa atuação, até porque de onde a gente vem, né, o Delibera Brasil conta com a Ana Lúcia Lima, que era da Rede de Conhecimento Social, Marisa Vini, então a gente também tem muito trânsito, né, no terceiro setor, no investimento social privado, a gente tem muitas redes, né? Mas é bem interessante observar que no resto do mundo os processos de deliberação cidadã são sempre puxados e propostos por entidades governamentais, pelo poder público. E a gente, pelo nosso caminho aqui, pelo contexto brasileiro, né, a gente está no pacto também há bastante tempo e tal, a gente está puxando esses processos, né, com as parcerias, em parceria com o investimento social privado, em parceria com as organizações da sociedade civil, e a gente, inclusive, nesse programa do Decidadania, em vez da gente a gente recebeu uma verba do National Endowment for Democracy para uma proposta de fomentar e capacitar organizações da sociedade civil para realizarem esses processos de participação informada e deliberação cidadã. Então, eu acho que é interessante, assim, como organização que trabalha, que faz processos de participação e democracia, a nossa aposta nessa força e nessa resiliência da sociedade civil organizada para empurrar essas iniciativas de deliberação cidadã. A gente não conta tanto com o poder público. A gente acha que, óbvio, a gente vai sempre buscar o poder público para estar junto, mas a gente conta muito com essa resistência da sociedade civil organizada no Brasil, essa plataforma que a gente tem, e a gente está contando isso para o mundo, e eles estão achando muito interessante essa diferença. Inclusive, a OCDE
eu estou escrevendo agora um artigo sobre isso, assim, como é que a gente está indo através da sociedade civil organizada e não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Então, eu queria deixar esse depoimento e dizendo, gente, vamos nessa, porque a gente precisa dessa força. Obrigada. Muito obrigado, Silvia. O Fernando está aqui na espera aqui. Fernando, como que o campo pode se engajar mais? Obrigado, Gustavo. Um prazer estar aqui. Como disse o Zé Marcelo, fui 8 anos diretor do GIF. Prazer estar nessa discussão quando a gente lançou em 2010 uma visão para o investimento social privado em 2020, e já passamos de 2020, era uma visão de 10 anos. A democracia era um dos itens, né? A diversificação de pautas do investimento social, de territórios, de áreas, de estratégias. A gente estava falando sobre isso na visão de 2010. E é uma luta permanente, na verdade. Eu só queria acrescentar uma dimensão que eu aprendi, talvez, no GIF, e depois aprendi aqui no sul da Bahia, onde eu estou morando há 5 anos, que é a dimensão do desenvolvimento econômico, a economia. Se tem uma coisa que está gerando todos esses problemas, é o modelo de desenvolvimento brasileiro, né? Esses enormes concentrados de renda, e a filantropia, na verdade, dialoga diretamente com esses enormes concentrados de renda no Brasil, porque ela se a renda está diminuindo, você tem menos filantropia, isso é muito claro a partir de 2016, o censo GIF mostra isso, diminui a renda, diminui o investimento social privado. E se você olha no Datafolha de ontem, né, quem mais apoia o Bolsonaro são os empresários, né, e é a base da economia brasileira. Então, se a gente não conseguir mexer no modelo mental de desenvolvimento no Brasil, estamos numa luta contra um Porto Sul, aqui no sul da Bahia, perto de Ilhéus, que não faz o menor sentido essa região aqui, Costa do Cacau, ecoturismo, bean to bar, tem toda uma possibilidade de um modelo de desenvolvimento completamente diferente, de baixo para cima, que daria mais legitimidade para as instituições, para os processos democráticos, que não são respeitados, né? Então, para mim, eu só queria acrescentar nessa dimensão da democracia o modelo de desenvolvimento brasileiro, a maneira como a economia brasileira funciona, e que isso envolve profundamente os próprios investidores sociais, os maiores investidores sociais do Brasil. É isso, obrigado. Com certeza, Fernando. Obrigado. Alguém mais inscrito? Gustavo, só vou fazer uma última fala. A gente na Reals Partners, em 2015, fez um alerta democrático, que foi cenários para o futuro da democracia na América Latina, que é um material muito legal. Eu vou colocar aqui, porque tem 4 cenários para 2030 da democracia, mas é um material super legal quando você quer fazer um contexto para uma discussão sobre democracia. Eu vou deixar ele pendurado aqui, quem quiser se interessar nesses cenários da democracia na América Latina em 2030, em 3 línguas. É bem legal esse material. Por favor, Fernando. Deixa no chat aqui. Enquanto eu passo a palavra para o meu xará, Gustavo, do Instituto Votorantim. Gustavo, vocês trabalham com esse tema já? Como é que está funcionando? Oi, Gustavo. Trabalham, né? Porque tem até case no guia, né, de vocês. É verdade. Você me escuta? Sim. Eu vou pedir desculpa que eu estou no celular, tive um problema técnico, caí da reunião, voltei aqui no celular, então não vou conseguir abrir a câmera, mas vocês estão me escutando bem, né? Muito bem. Perfeito. Bom, nós temos uma experiência, a Votorantim, né? Eu sou Gustavo, do Instituto Votorantim, né? Nós, na Votorantim, temos priorizado esse tema com mais intencionalidade, né? Nos últimos 4 anos, né? Mas criamos, né, um programa de cidadania que ficou bem delimitado a partir do ano passado. Eu acho que eu começo aqui dizendo que, por um lado, fico feliz de ver tantas organizações conhecidas e próximas aqui na reunião, né? Por outro, me faz pensar aí como nós ainda somos um pequeno gueto, né? De pouca gente, né? Muito mobilizada por uma causa, mas que certamente é uma rede que precisa expandir.
E aí a sua pergunta, né, um pouco assim, quem está fazendo, o que vocês podem compartilhar, que experiência, quais foram os motivadores? Eu acho que vale compartilhar, né, que nós na Votorantim, muitos dos nossos motivadores têm a ver com pontos que já foram falados, então não vou repetir, eu vou tentar destacar talvez o que eu posso agregar aí de diferente, né? Acho que para a gente o tema apareceu muito forte com a questão do voto consciente, né? Lá atrás, ainda em 2017, depois com as eleições de 2018, nos mobilizamos fortemente, né, em prol do voto consciente. Mas ali naquele momento, quando a gente abriu essa agenda, a gente começou a também beber de uma experiência nossa que é muito forte para a nossa realidade, né, que é o contato com os territórios, né, ou seja, com o nível local, né? Então, o Grupo Votorantim é composto de empresas muito capilarizadas pelo Brasil, né? Em locais onde a presença de um negócio nosso é muito impactante, ou seja, a nossa relação com os atores institucionais desses territórios é muito próxima e muito influente, né? E quando a gente foi começar a entender e localizar, né, um pouco a questão da cultura democrática nesse nível local, a gente foi também encontrando uma série de outros desafios, né, em que a gente entendeu que a agenda da cidadania, ou o que a gente centraliza como uma agenda da cultura democrática, era muito necessária, né? Então, assim, a verdade é que o locus política local, né, mostra até mazelas que a gente sabe que existem, mas que quando você vê no território ali, elas chegam até a ser mais chocantes, né? Assim, a instabilidade política, como esses prefeitos e legisladores caem o tempo todo, né? E um jogo, uma relação entre os atores políticos locais ou até entre a sociedade, né? O cidadão e esses atores políticos muito cheia de muitas mazelas que a gente carrega há muito tempo, né, na política nacional, clientelismo, né, enfim, até o voto de cabresto, né, isso parece coisas, né, distantes, mas que ainda são muito reais, né, e quando a gente olha para esse locus, né, esse nível municipal, isso fica muito evidente. Isso fez a gente construir um programa de cidadania que acabou engajando muito as empresas do grupo, né, a se envolverem nesse programa. Então, a gente tem duas abordagens, né? Uma abordagem tem um pouco a ver com isso que eu estou contando, que é implementar projetos e iniciativas nesses territórios de forma a usar esses territórios como um laboratório do que pode ser feito e que de fato impacta indicadores a nível municipal, né? Ou que tem capacidade de melhorar uma cultura democrática né, localizada que a gente possa medir, né, e entender de fato o que fez a diferença para reverter esses indicadores. E o outro aspecto que a gente também trabalha no programa, esse sim tem a ver com a forma como a gente escala isso para o nível nacional, né? Então, a gente entende, né, que o nosso lugar de atuação é a cultura democrática, ou seja, o aspecto político mesmo, e principalmente a forma como o cidadão está desenvolvendo essas habilidades, essas competências, essas atitudes, né, digamos assim, para ocupar os espaços da democracia, defender, né? Então, não só criar os espaços, mas preparar o cidadão para ele atuar, né, da melhor forma nesses espaços. E a gente, ao longo dessa jornada, o que a gente tem percebido é que, primeiro, a gente fez um esforço muito grande de mapeamento do que a gente está entendendo que é esse ecossistema, né? Então, nós fomos tentar buscar de forma muito sistemática aí todas as organizações ou até lideranças, pessoas individuais, né, que de fato se mobilizam intencionalmente pela causa da democracia e da cultura democrática. Nós mapeamos mais de 500 organizações, aproximadamente 500 e poucas organizações, ou lideranças individuais, que ainda não estão totalmente formalizadas, né? Muito concentradas no Sudeste, como já foi dito aqui no evento. E agora a gente está avançando esse estudo para tentar entender assim, qual é a capacidade
de impacto dessas organizações, né? Com quantos por cento dos nossos eleitores essas organizações estão dialogando, né? E de forma preliminar, né, nos parece que ainda nós não estamos chegando na quantidade de pessoas que a gente precisaria para ter impacto, né? Então, o programa ele se vê para o futuro, para uma dimensão aí de longo prazo, né, se colocando num lugar de tentar alavancar, né, o funcionamento desse ecossistema, e especialmente numa perspectiva de aumentar a capacidade de impacto e o potencial de atuação dessas organizações, né? Então, acho que esse é um pouquinho aí da nossa experiência. Eu diria assim, é uma jornada, né? Um programa que, quando começou 4 anos lá atrás, ele não era assim, mas esse é um tema que tem exigido muito estudo, aprofundamento, reflexão e principalmente relacionamento com essas organizações parceiras, e é uma jornada, né? Enfim, a gente sabe que tem que ter um olhar de que impacto a gente quer gerar, mas é um caminho em construção, porque, enfim, o desafio é bastante complexo. Acho que o Gustavo caiu aqui. Quem que estava escrito na sequência? Que acho que a gente já está passando um pouquinho do tempo e a gente pode fazer uma última intervenção. Se Flávia, Marcos, Black querem comentar alguma coisa? Vamos seguir então. Zé, você quer fazer uma fala de fechamento aqui? Pode ser, mas eu vi que o Gustavo voltou e eu não sei. Eu voltei, caiu a minha internet, pessoal. Ele estava no Leme, eu não sei se há outras inscrições, como é que estava aí o curso, Gustavo? Não tinha mais inscrições. Eu só retomaria a leitura de algumas questões do chat, mas agora que eu caí e voltei, já está limpo o chat, então não consigo nem ler. Menos que o Rick, alguém percorra, ou as pessoas mesmo que comentaram no chat quiser enfatizar alguma questão, pode ser uma boa. E a gente encaminha. Eu lembro que a Liliane tinha feito um comentário, a Célia. Isso eu lembro que estava vendo que eu estava prontinho para fazer, puxar isso. Tem um da Célia muito bom aqui mesmo, que é o sobre formação política e tudo mais, que é um lugar que a gente tem olhado com muita atenção também, né? Que é quais são esses novos espaços de formação política, né? A gente não tem mais sindicato, a gente não tem mais grêmio, a gente não tem mais movimento estudantil, até tem movimento estudantil, mas quer dizer, como que se identifica também esses novos lugares, né, onde essa juventude se forma politicamente? E aqui na Fundação, assim, a nossa intuição em alguns lugares que a gente tem se conectado, lógico, né, as igrejas evangélicas, neopentecostais, que acho que é uma leitura que todo mundo vem fazendo, mas são espaços que a gente dificilmente acessa, e a gente tem tentado acessar essa juventude pela escola, que é um lugar onde todos eles circulam juntos. Uhum. E também os coletivos, ela coloca muito bem, né? São os coletivos culturais na periferia, têm ocupado muito esse lugar também. Não é à toa, se a gente for olhar os mandatos que foram eleitos na última legislatura agora, a maior parte desses coletivos, dos mandatos coletivos e das candidaturas individuais, as pessoas têm origem nos movimentos culturais, né? Quer dizer, então a gente começa a poder ler que são espaços, saraus, slams, as ocupações culturais são hoje espaços bem importantes de formação política, para os quais a gente tem que olhar com bastante atenção. Desculpa voltar aqui. Não, excelente, Black. Inclusive, já me ajudaram aqui com uma colinha sobre algumas das mensagens, né? A Célia traz aqui, dialogando contigo, inclusive, não ter dúvida que os coletivos, sobretudo de jovens e mulheres periféricos, estão fazendo política. Entanto, há uma versão à política feita por parlamentares, não sem razão, e uma visão de que não há o que fazer, que preocupa muito a ela, porque os afasta do voto consciente, do acompanhamento que acontece nos espaços parlamentares, da possibilidade de candidatura,
ela pensa que o ISP deve estimular mais a formação política e a mudança desse olhar. E a Liliane, também dialogando com o SCs, assim, diz que haveria um papel para o ISP de colocar-se ao lado das organizações que defendem direitos, com seus canais de comunicação, dando a conhecer o que acontece nos vários territórios do Brasil. Um exemplo é o Pará, estado em que a violência policial e a violência do campo impedem o exercício da democracia. Com certeza. A Silvia já havia comentado, mas ela traz esse reforço aqui. É preciso pensar a democracia para além, para que vieram no chat. Alguém reagiu? Bom, acho que é isso. Algum comentário adicional? Senão a gente, pelo horário, vai encaminhando. Posso fazer um comentário? Juan, por favor. Bom dia a todos. Eu sou Juan da Pórticos. Eu agradeço muito o convite, muito interessante. Eu quero esclarecer que eu sou argentino, então escutar essas coisas e comparar com a realidade do meu país sempre é uma coisa muito interessante. E eu posso formular algumas perguntas só, não? Mas que gostaria de ver reflexada mais nas estratégias das organizações, não? Porque eu acho que estamos em um processo um tanto paradójico, não? A gente fala da defesa da democracia, justamente pelas ameaças e pelo deterioro que também tem explicado nesse país, mas isso tem um truque, não? Que eu acho, digamos, que as considerações que temos que fazer sobre a democracia são mais para propor que para defender, não? Quando uno usa a palavra defesa, aparece como quase inconscientemente reivindicando algum passado que naturalmente a gente não teve, não? Temos que ser conscientes, alguns falam disso, que a gente não teve democracia plena, e que justamente a causa fundamental do que a gente está vivendo não é um acontecimento casual, é consequência dos processos políticos anteriores, não? Então, a primeira coisa que temos que fazer para recuperar a esperança na democracia, o entusiasmo de viver em democracia, é distinguir o que é a verdadeira democracia do que a gente viveu no passado. Até que não temos claramente esclarecida a crítica dos limites dessas experiências históricas que a gente desenvolveu no passado, não temos uma democracia a propor e a entusiasmar os povos e as massas, não? E a segunda coisa, nesse sentido, é muito interessante ver também como as instituições que merecem ser sostenidas, eu concordo plenamente com a definição que deu Marcos Nobre de que a democracia é um processo para resolver problemas, não? Mas que justamente não temos democracia se não conseguimos resolver esses problemas. Então, que a ameaça fundamental que tem essa democracia não é Bolsonaro. A democracia que tem essa democracia é a própria democracia quando não consegue resolver esses problemas de gravíssima injusticia social e de gravíssima violência que afectam este país, este querido povo. A circunstância é muito parecida na Argentina, não é muito diferente nesse sentido. Por exemplo, a defesa das instituições. Obviamente a gente está em contra da intromissão do Poder Executivo no Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário precisa ser profundamente transformado antes que ser defendido das intromissões, porque o Poder Judiciário também é um processo, é uma instituição que não está dando as respostas que esses graves problemas da nossa sociedade merecem ser atendidos. Então, nesse sentido, eu gostaria de señalar isso, porque vejo muito enfocada a agenda das nossas organizações, muitas vezes no fortalecimento da sociedade civil, que é necessário, fortalecimento da participação cidadana e, sobretudo, na criação de condições para que esos sectores da población que son subalternizados en nuestra sociedad puedan encontrar nuevos canales de participación y de reivindicación efectiva de sus derechos. Mas tem outro aspecto que tal vez a gente precisaria reforçar, que é a construção da capacidade do Estado, a construção das capacidades estatais. Porque continua sendo o Estado o lugar mais claro, digamos, para justamente ser o garante da reivindicação desses direitos. Muitas vezes é muito triste que estas iniciativas, como falou a pessoa de Libera Brasil, que estas iniciativas tenham que ser desenvolvidas pela sociedade civil, porque naturalmente deveriam ser desenvolvidas pelo Estado. E temos muitas poucas organizações no Brasil, tirando Instituto República, Vector Brasil, etc., que estén colocando devidamente
a agenda no fortalecimento das capacidades estatais. Então, eu gostaria de convidar a alguma reflexão sobre isso e ver que coisas se pode encaminar para entender quais são as formas mais eficazes de trabalhar nesse campo. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a você, Juan. Marcos? Eu quero aceitar o convite do Juan, né, para entrar nessa linha que eu acho que é essencial. Acho que 2 pontos que são fundamentais. Quando a gente fala em defesa da democracia, não pode ser, a meu ver, voltar para um estado anterior. Tá? Depois no caso específico do Brasil, não estou comparando com outros lugares, que também eu acho que a situação é a mesma, mas não com marco temporal. Dizer para alguém que quer voltar para a democracia que existia antes de junho de 2013 é querer que a democracia fracasse. Porque, assim, a democracia só vai poder sobreviver e ganhar raízes, de fato, novamente na sociedade, se ela der um salto. Então, ao mesmo tempo que você tem que defender instituições que são indefensáveis, no formato em que elas estão hoje, esse é o meu... Nós temos que pensar as novas instituições. Então, defesa não pode ser querer voltar no tempo. Tem que ser dar um passo para frente. Essa é a primeira coisa que eu acho que é muito importante para explicar o que eu acho que é a palavra defesa da democracia. Tá? Defesa não é voltar atrás. A segunda parte da fala do Juan, que me toca muito pessoalmente, é, olha, nós estamos hoje diante de uma alternativa que é a democracia ou autoritarismo, no sentido de que o autoritarismo ele vem junto com a tecnocracia. Então, isso é muito importante. Existe um modelo, que é um modelo de dizer, olha, a democracia é uma maneira muito complicada, custosa para resolver problemas e ela não está conseguindo resolver. Portanto, se você fizer um mix de tecnocracia e autoritarismo, você vai conseguir resolver isso. Tá? Por isso que o que o Juan falou é fundamental, porque nesse processo de inventar as novas instituições da democracia, tem que inventar também novas maneiras de enfrentar problemas. Dá um exemplo só aqui. Por que a democracia seria melhor para enfrentar a emergência climática? Certo? Para alguém chegar e dizer, isso é mais fácil enfrentar com o autoritarismo. Você fala assim, por que a democracia, do jeito que ela está funcionando, seria melhor do que um algoritmo que conhece melhor as preferências das pessoas que as próprias pessoas. Tá certo? Esse tipo de desafio nós temos que aceitar e nós temos que responder a esse desafio. Certo? Se a gente quiser que a democracia ainda tenha sentido. Seria essa a minha reação assim, imediata ao Juan, porque eu acho que a fala dele é essencial, realmente. Muito bom, muito bem. Obrigado, Marcos. E agora, acho que, enfim, pelo adiantado da hora também, a gente estamos encaminhando aqui. Eu gostaria só eu vou passar a palavra para o Zé para um fechamento, mas só o Ricardo, acho que encaminhou um formulário aqui, pessoal. A discussão é densa e tem condições de seguir avançando e por mais encontros ainda. Então, registrem, por favor, aqui seus contatos. Quem tiver interesse em seguir discutindo isso com o GIF e outros no campo fundacional, a gente vai seguir agitando esse tema e pensando formas de maior presença do ISP no tema. Por favor, preencham aí o link do Ricardo, enquanto eu passo agora para o Zé. Zé, comentários e um fechamento seu também, por favor. Não, vamos lá, obrigado, Gu. Eu fiquei aqui um pouco em maus e bons lençóis para esse comentário final, porque temas que são centrais, eles por natureza são instigantes, além das boas perguntas que surgiram aqui no chat, no diálogo, essas duas últimas falas do Juan e do Marcos, certamente mais abrem e expandem o nosso campo de conversa do que afunilam, fecham aqui. Então, essa é uma conclusão que tem que dialogar com esse sentido, porque a gente pode e deve continuar essa conversa. Mas, tocado também por eles, eu vou me permitir aqui 2 ou 3 comentários rápidos. Marcos, abraçando aqui o chamado desafio do Marcos, sobre dialogar e responder aos possíveis questionamentos e por que mesmo
que a democracia é o melhor meio de resolver problemas, ou esses problemas que ele citou, outros, né? Eu acho, Marcos, primeiro, e eu sei que, né, você seria o primeiro, aqui tem uma coisa que é importante, porque a gente trata, e é fundamental que trate, né, a democracia como um valor em si, né? Quer dizer, um fundamento de liberdade, de autonomia individual, de espaço para a diferença, para o exercício, né, das trajetórias e a realização plena individual da maneira como se quiser e da participação livre no debate público, é um valor moral em si. Então, nesse sentido, não submetido a um critério de eficiência. Um algoritmo pode até ser mais eficiente nessa perspectiva, mas ele será inferior do ponto de vista da submissão, né, ao autoritarismo. Mas, dito isso, né, eu me vejo com muita frequência nesse lugar no debate de chamar atenção para isso. Não é só que a gente está falando de um fundamento moral, né? Na experiência histórica e empírica, pelo menos nos últimos séculos, se não quisermos olhar a história global, o fato é que a hipótese de que a flexibilidade, a capacidade, a resiliência, a capacidade de inovação, trazida pelo pluralismo, trazida por um ambiente de liberdade científica, de liberdade de expressão, de liberdade de associação, como eu dizia no início, de cotejo de ponto de vista, de ideias, de experimentação, etc., 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 é capaz de produzir respostas, sobretudo ao longo do tempo, né, estrada fora, mais efetivas do que a crença num poder mítico, não vou usar essa palavra aqui ao acaso, né, autoritário e centralista de ser mais... Né, e a ideia de que regimes autoritários ou tecnocratas, e agora tecnocratas não só no sentido técnico, mas também de tecnológicos, possivelmente, né, Marcos, possam ser mais verticais, mais ágeis, mais eficientes, é uma ideia recorrente no debate. Então, eu acho que a gente reivindicar, de um lado, essa evidência histórica, né, da capacidade das democracias de resolver problemas, sobretudo ao longo da estrada, muitas vezes parecendo ameaçadas, prestes a sucumbir e se renovando, é fundamental. Não é só um fundamento moral, é um fundamento de eficiência e de capacidade de produzir respostas coletivas que precisamos, e, ao mesmo tempo, enfrentar o debate que o Marcos traz, dos questionamentos contemporâneos, e não são os primeiros, eles sempre existiram ao longo do tempo, eles se renovam a esse argumento, me parece fundamental. Mas acho que aquilo que eu trazia no início, né, esse fundamento de pluralismo, de liberdade, etc., é uma condição para avançarmos nos outros temas, é algo que a gente precisa revisitar com frequência. E aí, eu só queria dialogar com o Juan. Essa conversa também é longa, mas o Márcio Black, no momento, falou ali em beber água de banho, né? Um pouco na coisa que ele dizia, a democracia nunca se consumou, sobretudo em segmentos marginalizados, periféricos, etc., da nossa sociedade. Isso é um dado inequívoco. Mas, por outro lado, isso não significa fazer tábula rasa do que é uma experiência histórica real de construção democrática na nossa sociedade, na nossa trajetória, né? Lembrar que o ponto de partida nosso é ainda mais autoritário, por escravocrata, por predatório, etc., do que o que vivemos hoje. Ainda mais autoritário, ainda mais excludente, né? E a gente pode aqui gastar um bom tempo contando a história de pelo menos um século e meio, se não mais, de gradual sucessão de militância, de construções sociais, etc., que vão buscando abrir caminhos em relação a esse ponto de partida que é severamente autoritário, excludente, tudo que a gente sabe. Então, eu acho que aqui tem um dilema entre julgado pelo ponto de partida. Eu vou me ver sempre no lugar de dizer que as últimas 3 décadas da experiência histórica brasileira foram da maior importância na construção, a partir da transição dos anos 80 e 88, de instituições com um grau de pluralismo, de solidez, de liberdade, de diversidade que nós, historicamente, nunca tivemos, e de um ambiente na sociedade de cidadania, de densidade, de massa crítica, etc., de liberdade, que nós também, historicamente, nunca tivemos, né? É tremendamente excludente, tremendamente pouco representativo, pouco diverso, mas, ao mesmo tempo, é incrivelmente menos excludente e mais representativo e diverso do que se compararmos com 50, 100 ou 150, 200 anos na história brasileira. E aí tem um problema de contexto, né? Porque nós, até outro dia, toda a nossa agenda, nós, eu digo, quem está nessa sala, era sobre dar sequência a esse processo. Isso é só um ponto de partida. Precisamos aprofundar a democracia, realizá-la plenamente, radicalizá-la. Tem várias expressões, cada um tem a sua, mas a ideia de que isso é incompleto, como eu dizia no início, de que há disfunções, nós avançamos muito pouco na ética política, nós avançamos muito pouco no lidar com a violência ilegítima, mas legítima, entre aspas, né, Marcos, do Estado, enfim, todo o aparato de segurança, das Forças Armadas, dentro de um marco democrático, nós avançamos muito pouco em enfrentar desigualdades e exclusões, as mais diversas, né, para não falar da nossa origem escravocrata antes de tudo, né? Enfim, nós sabemos disso, né? Temos déficit de transparência, de participação, de controle, de eficiência do sistema político,
e aprofundar, produzir novas ações para isso sempre foi a nossa agenda. Agora, quando você está num contexto que o edifício está em construção, você investe em reformá-lo, em aprimorá-lo, né? Quando, ao contrário, tem um trator do lado de fora ameaçando passar por cima ou dinamitar o edifício, bom, você sai na porta para aí, gente, não implode isso aqui não, deu trabalho colocar de pé, né? Ele tem um monte de problema mesmo, tem infiltração, está incompleto, tem lá, mas vamos lá, vamos acabar de fazê-lo, né? Então, eu acho que tem um dilema aqui entre, e tem uma armadilha, como o Juan colocou, porque ao fazer isso, você facilmente colocava no lugar de quem defende o status quo, que o Marcos colocou, mas você está querendo dizer que esse edifício é ótimo, que é só voltar lá para antes de 2013? Então, evidente que não, nós nunca dissemos isso, ao contrário, todos que estivemos aqui, o Fernando mencionou a experiência dele no GIF há 10 anos atrás, todo mundo aqui pode mencionar experiências pessoais de 10, 15 anos atrás, né, no sentido de responder a esses limites, a esses problemas, agora, por dentro do edifício democrático, por dentro da vida democrática, e apostando nela como forma de produzir essa resposta, né, e partindo do edifício que historicamente construímos, e não ao contrário, diante dos limites, deixando graçar a tese de que, bom, isso aí não serve para nada, nunca se viu, bom, então passa um dinamite, um rolo compressor, aposte-se no mito autoritário, né? Então, a gente tem uma encruzilhada aqui que é dificílima mesmo, que eu acho que é o balanço entre uma defesa necessária do que se pôs de pé ao longo da história, né? E, ao mesmo tempo, o não cair na armadilha de defender uma suposta existência democrática plena, etc., um ponto de chegada que, evidentemente, nunca chegamos nem perto dele, né? Acho que a gente está nesse diapasão, como é que a gente preserva o que temos, inclusive com fundamento para poder avançar, e, ao mesmo tempo, Juan, nos colocamos no lugar da superação do que temos por dentro do fundamento democrático e não, ao contrário, com a negação dele. Acho que essa é a nossa encruzilhada fundamental e ela não é trivial, tanto como eu falei, essa conversa tem que seguir. Eu só traria isso porque acho que isso nos ajuda a pensar as várias dimensões, né? Da continuidade do que fazemos ao longo das décadas de fomento de cultura cidadã democrática no país, de exercício de liberdades, sim, de fortalecimento de voz na sociedade civil, não para substituir o Estado. É claro que é uma tragédia quando é preciso que a sociedade civil chame para si a tarefa de produzir auxílio humanitário, dada a incapacidade do Estado de fazer isso, né? Mas sim para informá-lo e para qualificá-lo, né? Na vida democrática, é a partir da ação da sociedade, da ação cidadã, e eu diria que em qualquer vida, né, efetiva, coletiva, que as políticas de ação estatal vai se fazer com qualidade. Então, aqui eu faria um complemento que é, assim, muitos atores crescentes trabalhando com o aparelho da administração pública, mas com a qualificação das políticas públicas e, portanto, setorialmente, com o aparelho de vários segmentos, na educação, na saúde, no meio ambiente, na segurança pública, etc., né? Bom, há várias organizações que se dedicam essencialmente a isso, né? Na forma de participação, na forma de transparência, na forma de colaboração com a gestão. Então, acho que a gente tem muito para avançar, mas acho que esse é o DNA. Tudo que a gente tem para fazer isso e, ao mesmo tempo, tudo que a gente tem que fazer para preservar o que temos e para produzir inovação. Novas lideranças, né, Black? Novas vozes, novos aprimoramentos institucionais, enfim, leque amplo que sabemos. Eu acho só que enxergar essa clivagem nos traz, de um lado, a complexidade da armadilha, da encruzilhada em que a gente fica, né? Preservar o que se moveu desde o ponto de chegada e combinar isso com reafirmar o compromisso, com mirar o ponto de partida e não ser regressivo, como disse o Marcos, né? E o quanto isso abre de leque de atuações. E aí, o sentido de fechar com isso é dizer, mais do que nunca, eu falei no início em diversidade, né? Eu valorizei a pluralidade e a diversidade da rede do GIF e do espaço cidadão da sociedade civil brasileira como um todo. Não se trata de que alguém precisa fazer, todos precisam fazer uma coisa só, né? Nós precisamos ter organizações trabalhando com projetos comunitários em campo, trabalhando com advocacy, com qualificação da gestão pública, com produção de conhecimento, com cooperação com as universidades, com accountability, etc. Nós precisamos ter organizações trabalhando com educação, com saúde, com equidade racial, com meio ambiente, com enfrentamento de desigualdades sociais, com direitos das mulheres, com clima e assim por diante, né? E nós teremos que, portanto, funcionar como um arco rico, amplo, diverso de atores e ter um olhar para que a soma desses vários engajamentos possam ser mutuamente complementares. Isso vale em geral e vale para essa placa-mãe aqui do ambiente democrático, né? Claramente o leque é amplo, acho que o nosso desafio é conseguir criar espaços de cooperação, de encontro, que a gente enxergue essa complementariedade e a capacidade de combinar esses esforços, porque eu acho que, de fato, aqui eu, pelo menos, não consigo escolher, olha, vamos todos fazer isso, ou todos defendem a ameaça de amanhã, né, Flávia? Ou todos fomentam a reforma e o aprimoramento da democracia para os próximos anos. Eu acho que a gente precisa fazer as duas coisas. Então, teremos que nos dividir e nos combinar e colaborar entre nós, reforçar a capacidade de fazer isso. Acho que o espírito desse espaço
é sobre isso. E, portanto, eu reforço o convite, quem não se cadastrou ainda, cadastra, faz contato com a gente, tudo que a gente puder somar, como todo mundo está nessa sala, para que esses pontos de contato e de ação compartilhada possam sempre se adensar ao longo do tempo. E a gente... Eu gosto da imagem de reentrâncias e ressurgências, né? Às vezes rios entram embaixo de montanhas, eles surgem, saem do outro lado, para que a gente possa fazer essa trilha com êxito. Obrigado, gente. Vamos em frente. Muito obrigado, Zé. Com essa fala, eu fecho também aqui nosso lançamento. Acima de tudo, como bem testemunhado pelo Fernando, que vincou as bases lá atrás para a gente poder, já chamando a atenção para o tema, aqui também é sobre isso, como que mais atores podem estar olhando para o fortalecimento e revigoramento da democracia no país. Reunimos uma turma boa para discutir isso, a discussão claramente não haveria mesa, ela se exauria aqui. Então, é isso, a gente fica totalmente aberto e à disposição para seguirmos conversando e pautando esse tema, ressonando junto à rede do GIF e parceiros, porque, enfim, o contexto também exige, né? Então, agradeço a presença de todos, fica à disposição por aqui, para próximas conversas. Tchau, pessoal. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, grande abraço. Fiquem bem. Tchau, obrigado. Valeu, gente. Bom final de Fiquem semana. bem. Tchau, tchau.